Hey pessoal, sejam bem-vindos ao 32º MaglaCast, o 32º de muitos. Eu sou o Alone falando pra lá de Bagdá e a culpa é toda dos turcos. Aqui é o Jabulu, diretamente de Cotia. Eu não entendo por que fazer uma guerra por causa de refrigerante ruim. Nossa, eu ia falar disso aí mesmo. Aqui é o Fernando de São Paulo. Morte ao Império Americano. Eita! Porra. Falar aí, aqui é o Pedrão, diretamente de Indaiatuba, e hoje eu vim pra discutir com com uma família só, vim discutir com os Bush hoje. Cacete. Ô, Fernando, você não pode dar uma declaração dessa. Eu quero viver amanhã, cara. Exato, cara. O NSA tá ouvindo aqui o programa. Não, mas aí eu dou uma aliviada no programa. Entendi. Bom, a gente tá com esse rancor todo da família Bush, porque hoje nós estamos aqui para falar dos 30 anos da Guerra do Golfo, o porquê ela aconteceu, como ela aconteceu, o que aconteceu depois que ela aconteceu, tudo isso e muito mais, mas antes já vou... Recadinhos. Eu queria começar os nossos recados fazendo uma errata. Mais uma, cara. É mais do que uma errata, na realidade. É porque o programa de hoje foi um programa muito difícil, né? Foi um programa tenso, um programa de muita informação, muito pesado. Um programa que a gente pode ser chamado de por capitalista a comunista de uma hora pra outra. Exato, de 5 minutos em 5 minutos, o aspecto político do programa muda fortemente. Exato. Mas eu acabei. Não é exatamente um engano, mas o jeito que eu falei pode criar um engano. Porque eu falei bem mal da casa da Arábia Saudita, tal dos Hashemitas. E você está com medo de ser morto. Sim, então eu preciso me retratar. Justo. Porque esses Hashemitas não são os mesmos Hashemitas que mandam hoje em dia. Bom. Porque aqueles ali eram os caras de Meca e tal, e a família saudita é de Riad, que é lá no meio da Arábia Saudita. Tanto que eles entram em briga e tal, mas é aquele esquema, era meu primo, né? Então meio que é, né? Vou saber que você tá preocupado aí com a... A minha integridade física a priori. Eu falei que você tava preocupado com a informação correta de ser passada pelo programa, mas realmente a sua integridade física veio primeiro, né? Com certeza, tá louco. Não, você fez um errado, eu queria fazer uma sugestão aqui, ó. Vocês que trabalham aí em loja de informática pequena, de bairro, não pergunta pro cara se ele quer um teclado USB, mano. Você não vai prestar credibilidade nenhuma, velho. Existem teclados não USB, tipo, produzidos hoje? Exato, essa é a questão. Caralho. Essa é a questão, mano. Porque assim, ó, eu vou contar a história. Porque assim, todo mundo tá com o horário fudido, né, por causa da quarentena. Eu tô indo dormir tipo umas 4, 5 da manhã. Aí eu pensei o quê? Eu vou jogar umazinha aqui com o Kaique e o Polônia, nossos grandes amigos. Aí eu vou madrugar editando o podcast. No momento Perfeito. que eu abro o Valorant, eu dou um toque assim no meu teclado e a porra do fio quebra. Ah, já bolou. Você não me contou a história agora, eu entendi a história. Você morreu, tiltou e bateu no teclado que eu sei. Eu não bati no teclado, não tinha nem começado a partida. Tava na tela de loading e o meu teclado tava torto. Aí eu fui arrumar, ele quebrou. Você tinha esse teclado há muito tempo? Tinha, faz pelo menos 5 anos. Tudo bem, tu tá explicando. Aí o que acontece? Eu, puta que pariu, eu ia editar a merda do programa, agora eu tô sem teclado. Você precisa do teclado pra editar? É claro que eu preciso. Sei. Caralho, velho. Sei, às vezes eu só preciso do mouse. Aí enfim, daí eu vou lá, eu abro a porra do fio, descapo todo ele, eu pego ali o fiozinho de cobre junto, pego lá a fita isolante, bora ver se deu certo. Não deu. Abro a plaquinha lá do teclado pra ver se dá, tá todo embolorado. Ih, caralho, isso aqui já foi dar uma dessa pra melhor. Tá todo embolorado, que nojo. Exato, 5 anos, né, parceiro? Aí eu vou lá andar 5 km pra ir lá na porra do centro de Cotia, mas antes disso eu passei no Essa, porque, né, hipermercado normalmente essas coisas são mais baratas, que tem mais demanda, tava fechado. Aí depois eu vou lá e vou até o centro de Cotia. Vou numa lojinha, a única loja de informática estava aberta. Eu pergunto pra ele, quantos tipos de teclado você tem? Daí ele já começa a fazer aquele negócio loucaço, né? Falou, cara, tem aqui o mecânico gamer da 1994, que foi assinada pelo Faker e não sei o quê. São uns R$40 aí, não? Aí chega assim, não, eu quero um teclado simples que tenha interface multimídia. Daí, não, beleza aqui, mas o USB... Mano, na hora que ele falou isso, eu pensei, mano, 2020, você quer que a gente... Você tá pensando que eu tô querendo um teclado PS2, tio? Não, você devia ter falado que não. Você devia ter falado que não, USB não. Não tem entrada USB no meu. Não tem, não. Mano, 2020, velho. Mano, isso é realmente impressionante. Depois eu entendi, sei lá, podia querer um Bluetooth, mas tu pergunta, né? USB ou Bluetooth?
Mas até o Bluetooth é USB. Você não pede, quando você pede um teclado Bluetooth, você vai pedir, me vê um teclado USB Bluetooth. Você vai pedir um Tá teclado bom. Bluetooth, Certo, tudo bem. entendeu? Eu acho que você tá passando pano pro cara, mas tudo bem. Eu não tô passando, eu tô aqui equivocado. No momento que o cara só fez uma opção na pergunta, ele me dá espaço pra eu pensar o que eu quiser. Se ele me perguntou USB, é porque ele tava querendo me vender um PS2. Ele certamente queria vender, porque ninguém vai comprar isso aí. Exato. Aí, enfim, eu tô com o teclado novo aqui, por isso o programa de sair. Porque senão a Lorena tem que editar. Eita, velho. Mas olha, dentro dessa sua história, Bolo, tem até uma alternativa um pouco melhor. Lojas de informática de bairro, venham anunciar no nosso programa. Me deem uma webcam nova. Você aí da loja que eu fui, ó, não se sinta ofendido, vem anunciar com a gente. Exato, se você se sente ofendido, venha também, não tem problema. Foi uma crítica construtiva. Com certeza. Mas muito bem, Javolo, o que nós temos aí pra anunciar de verdade? Anunciar quem anuncia as lojas. Mas enfim, o que nós temos para avisar essa semana? Dou uma chance pra você descobrir. Patreon. Patreon não, mas usa apoia. Patreon. Aí, tá sabendo legal. É mesmo. Aí você não passa confiabilidade pra ninguém, pô. É porque o Patreon me manda e-mail ainda. Como sempre, nós estamos aqui pra reforçar o nosso Apoia-se, porque nós precisamos ali de um auxílio pra permanecer no ar. É claro que se você quiser auxiliar da forma mais tradicional possível e da forma mais fácil também, você pode indicar o programa pro seu amigo, pro seu familiar, pro seu papagaio, periquito, pra seja lá quem for, pra ouvir nosso programa maravilhoso que eu sei que você gosta, não estaria aqui. Mas para você que quer colaborar de uma forma mais direta, nós temos lá o apoia.se/MaglaCast. Hoje nós estamos lá com as nossas metas para essa temporada. Muito importante isso. Nós temos uma página inteira ali, totalmente escrita de uma forma muito esperta e inteligente, com muitos especialistas que não estavam zoando nem um pouquinho na hora de fazer o texto. Nada. Para auxiliar você na hora da contribuição. Então você tem as tiers para escolher: manda-chuva, guarda-belo e batatinhas. Exatamente, Javolo, nós estamos com uma página muito intuitiva e muito bem feitinha lá no Apoia-se para você não ficar com nenhuma dúvida na hora de nos apoiar, porque lembrando, nós precisamos desse apoio não só para garantir a manutenção do programa, mas com a evolução deles. E como você bem falou, nós estamos com metas novas, projetos novos, e esses projetos requerem ajuda de vocês, é claro, né? Exatamente, né? Porque me ajuda a te ajudar. Me ajuda a Você te quer ajudar. se divertir, a gente precisa de recursos para fazer você se divertir. Quem quer rir, tem Eu que não fazer vou rir. uma casa de swing. Como é que é? Não, deixa quieto. Tá bom. Mas justamente a contribuição ela serve especificamente, assim, mais importante, majoritariamente, melhor dizendo, para pagar os nossos agregadores, porque aí você pode pensar, pô, estou ouvindo no YouTube, eu não pago nada, é verdade, mas nós não estamos só no YouTube, nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, como você já bem sabe, e em menor escala no Deezer. E claro que se você tiver algum outro agregador da sua preferência, né? Eu não uso nenhum desses, não sei o que, tudo bem. Então, mande uma mensagem pra gente, que a gente vê o que dá pra fazer, se dá pra colocar o MaglaCast lá também. E como é que eles mandam essa mensagem pra nós? Você pode nos mandar ali no @MaglaCast no Instagram e no Twitter. Sendo que no Instagram você sempre vai ter ali o teaser do programa da semana que você pode compartilhar com seus amigos de forma mais fácil. Exatamente, sempre com conteúdos exclusivos para a rede social. Não, nem sempre, mas conteúdos exclusivos para o Instagram de vez em quando. Exatamente. Sem mais delongas, fique com o programa. E Cia, não nos ataque. Antes da gente poder falar propriamente da Guerra do Golfo, das duas, na verdade, ou três, né? Porque muita gente considera a Guerra Civil Iraquiana como também uma Guerra do Golfo, uma terceira Guerra do Golfo, a gente tem que voltar lá atrás, porque a bronca disso tudo aí vem lá desde o Império Otomano, desde mais especificamente da partilha do Império Otomano, pós-Primeira Guerra. Como é incrível como a queda de império sempre fode tudo, né, cara? Aí fragmenta tudo, né? Os Exato. caras, a sede de poder, a política, conduzem o homem. E acho que grande responsabilidade dessa divisão aí, ali na Primeira Guerra e também depois da Segunda Guerra, tem a ver com os ingleses, né? E a forma de traçar as divisões dos territórios, sem levar em conta etnias e uma série de coisas.
coisas. A gente está discutindo a questão das origens de tudo e da Guerra do Golfo, mas acho que isso vale para qualquer... Como uma das partilhas, né? Qualquer uma das partidas, exatamente. A gente tem que voltar até um pouquinho antes, talvez, porque no final do século XIX, nesse século XX, você tem o nascimento dos nacionalismos regionais e o nascimento do pan-arabismo, né? Da ideia de uma pátria árabe totalmente unida, um lar para os árabes, tal, todos os árabes ali em união, em várias etnias vão ter os seus movimentos pan-nacionais, e isso vai ser um problema pro Império Otomano, já no final do Império Otomano, né, ele vai ser conhecido como o homem doente da Europa, por causa dos diversos nacionalismos que ele não sabia como corrigir ali, e essa questão da divisão é muito importante mesmo, mas é uma divisão até mais do que territorial, talvez, porque o sultão do Império Otomano era o califa do Islã, e quando ele cai, até hoje, o título de califa, ou seja, que seria tipo o papa, vai, entre aspas enormes, tá vago. Para esse mundo árabe, que vai ter uma divisão aí com o nacionalismo, né? Nós somos só muçulmanos, nós somos árabes, vai tá vago e vai dar problema até hoje. Na Guerra Civil iraquiana, que a gente vai comentar depois, o problema era justamente isso, de você ter uma sede vacante do título de califa. Mas, pois bem, realmente, o Império Inglês, ele dividiu ali no meio a Síria, o Levante, né, o Iraque e tal, mais um problema maior ainda, ele dividiu o Kuwait do resto do Iraque. Sim. E com isso o Iraque perdeu ali a entrada pro mar, que era algo muito preocupante para eles, né? Exato, e não existia Kuwait e Iraque, era tudo a Mesopotâmia otomana. Então, quando você tem essa divisão das coisas, a galera que vivia ali se sente quebrada, quer dizer, se sente quebrada por um motivo muito claro. A gente bota muito na culpa da traição dos ingleses e dos franceses, né, na partilha, porque eles não criaram o Estado árabe lá que eles prometeram, lá aquela história do Lawrence da Arábia e tudo aquilo mais. Só que boa culpa disso são da Arábia Saudita. A Arábia Saudita sempre se colocou contrária a essa união para que ela pudesse fazer a união. E foi justamente o que aconteceu. Você tem essa partilha de vários estados, porque um foi para cada filho do xerife, né, o xerife ou xarife, enfim, o governante ali de Meca. E cada filho dele ganhou um território. Cada filho dele foi mandado pro reino do Iraque inicialmente, depois pro reino da Jordânia, que até hoje. O outro ficou na Arábia Saudita. O outro acho que foi pro Egito, enfim. Então você teve um lobby saudita para que os sauditas fizessem a união através de até uma partilha familiar ali da Arábia, que deu no que deu. Acho que para eles era interessante, assim, fragmentar é interessante para você ter o controle e manipular, né, as partes, ainda mais porque ele foi escolhendo quem devia mandar em tal lugar. Então acho que isso eu já acho que já era uma forma anterior, uma estratégia anterior mesmo, acho que, sei lá, desde quando, mas de você descentralizar o poder, evitar que surjam de repente um rival equivalente e poder manipular de acordo com seus interesses, né? Acho que isso é uma coisa antiga que existia antes, que foi feito pela Arábia Saudita, como o Guilherme mencionou. A gente vai falar isso mais pra frente, com certeza. Mas isso vai sendo trabalhado sempre pelas potências, não só regionais, mas mundiais, de acordo com os interesses, os seus interesses e manipulando, né? Conforme pode ter algo, receber algo em troca. Né? Até porque, como a gente sabe, a gente está falando de uma região muito rica em termos de petróleo e com uma tradição cultural milenar, em práticas comerciais e tudo, né? E vale lembrar que a Arábia Saudita faz isso até hoje, né? Porque depois, quando a gente for falar, né, da Segunda Guerra do Golfo, quando eles falam que o Saddam estava financiando o terrorismo mundial, a Arábia Saudita faz isso abertamente, ninguém fala nada. Exato. Não, assim, não sei se é um spoiler ou mais pra frente, depois a gente retoma também, porque esse é um debate que não se acaba tão cedo. Os Estados Unidos condenam, né, assim, seus rivais, mas, assim, seus aliados também não são flor que se cheire na região, né, assim, não são exemplo de nada, né. As justificativas que servem para derrubar certos governos não valem para outros, né? As mesmas justificativas. Isso em qualquer medo americano, né? Mas, bom, vamos lá mais pra frente falar disso. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Dentro desse contexto, né, dessa disputa entre os
os panárabes e aqueles que queriam uma união ali pelo talvez um novo califado, que é mais ou menos o que se tenta fazer até hoje, né? A gente tem a instituição de uma nova ideologia que vai ser justamente o baatismo, né? O socialismo panárabe. O renascimento, né? Como é o Baath, é renascer, né? Ressurgimento, renascimento. Cara, é engraçado isso, porque o baathismo ele nasceu ali como uma estrutura ali de. Não é laicização a palavra correta, mas tem uma outra palavra. Mais flexível, assim, um pouco mais tolerante. Sim, mas é uma outra. É uma outra. Bom, enfim, ele não vinha numa pegada religiosa, né? Apesar de respeitar todas as questões do Islã ali presentes, mas ele vinha justamente numa questão étnica mesmo. Era mais pan-árabe do que pan-islã, né? Quando que se firma o pan-arabismo ou o baatismo? É 45 mesmo ou é antes, um pouco depois? Porque a Liga Árabe ocorre em 45. Mas a Liga Árabe, ela já é consequência de diversos movimentos baáfis que já tinham. Uhum. Então tem que ser antes. Uma coisa que eu gostei, que eu descobri estudando para isso, me preparando para a conversa de hoje, são as cores, né, do pan-arabismo. Achei o máximo isso. Que é o vermelho, o preto, o branco e o verde. Cada um tem a sua... Ah, sim, dos vários países tem isso aí, né? Tem essa cor, né, nas bandeiras. A Jordânia, o Kuwait, a Palestina, o Sudão, o Emirados Árabes Unidos, o Iraque. Ainda tem a Síria, a atual bandeira da Líbia, o Iêmen. O próprio Egito tem o vermelho, o preto e o branco tricolor. Só para acrescentar aqui, a origem do baatismo, dos primeiros partidos assim formados, em 39. Ó, você vê, no começo da Segunda Guerra. Interessante, hein? Os panárabes, eles se posicionaram, principalmente as autoridades palestinas, os embriões das atuais autoridades palestinas, se posicionaram favoráveis à Alemanha durante a Segunda Guerra, por ser justamente contrária aos ingleses e contrária aos judeus. Porque são os ingleses que defendem o início da defesa do território de Israel, do Sionista, Estado de Israel, do sionismo, né, no século XX, são os ingleses. Sim, sim. Ali acho que no começo da Primeira Guerra, por aí. Os ingleses eles vão propagandear muita imigração sionista para lá, né? Já no final do século XIX, principalmente para livrar eles dos próprios judeus. Ninguém viu os judeus com bons olhos, né? Vale lembrar isso. Mas, assim, interessante, então, porque, de fato, assim, teve essa divisão toda no Oriente Médio e ainda os ingleses ainda tiveram que se desfazer na mesma época da Índia, né? Que era um território enorme que também se fragmentou e virou Bahrein, Paquistão, também os paquistaneses árabes, né? Nossa, eu fico mais pensando, assim, como o mundo vivia tantas turbulências ao mesmo tempo, assim, né? Em todo o território, a Europa se refazendo da guerra, o Oriente Médio com todas as suas divisões, a Índia também, né? E os caras traçando essas partilhas dessa forma, assim. Mas, assim, eu fico me perguntando, não sei o que vocês acham. Lógico que pode ser um certo anacronismo falar sobre isso, mas com o olhar de hoje, seria possível dar certo esse pan-arabismo, assim? Se ele tinha alguma chance de vingar, assim? Acho que a questão étnica é muito mais preponderante nas relações do que supera, né, mano? Acho que as diferenças são muito maiores. Né? Assim, os conflitos, né, internos, né? Os conflitos internos, eu sou muito ruim com os nomes das organizações, mas tem o Estado Islâmico, tem o Boko Haram, são muitos, né, e cada um defendendo a etnia, né? Não, aí é que tá. Não? O Estado Islâmico, por exemplo, na verdade, todos eles, que nem quando mostra lá, né, o califa do Estado Islâmico, é por causa daquela treta lá de você não ter mais um califa do Islã. Por isso que tá vago até hoje. Porque depois que porque o califa do Islã, normalmente, ele é o líder mais poderoso do Islã. E hoje em dia, quem que é o líder mais poderoso do Islã? O Al-Sisi, lá do Egito? Não é. Não tem um que represente a todos, né? Assim. Mas desculpa a ignorância aqui, mas o califa, ele seria o equivalente ao Papa. Ao patriarca, ao Papa. Ele seria o patriarca, né? Às vezes eu penso, quem que é o patriarca do Islã? Então seria justamente o califa, né? E aí hoje você tem uma discussão muito grande, porque tem muita gente que não quer dar essa autonomia no âmbito religioso, claro, para governantes mais baatistas, mais laicos, vamos falar assim. E aí você tem uma grande discussão entre os príncipes sauditas ou o rei do Marrocos,
que é um líder muito querido dentro do mundo islã, né? Comunidade árabe. E aí você tem toda a questão também dos ayatolás do Irã, enfim, tem muitos ayatolás, mas o ayatolá do Irã que é o mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele é xiita, então ele já não poderia ser. O Irã, ele tem uma baita treta nesse meio, né? Ele sempre é muito tenso, né? Se eu não tô errado, acho que quase todos, eu diria, ou deve ser a minoria, mas assim, os maiores, assim, ou mais poderosos antes, acho que isso vai mudando muito conforme o tempo, mas eles parecem sempre ter uma minoria, né? Assim, tem uma maioria que governa, né? Assim, o Iraque, o Irã, a Turquia mesmo, os outros países, mas sempre tem outras etnias dentro do mesmo país, né? E é curioso porque na história do Iraque e outros países são minorias que às vezes estavam à frente do poder e depois estão no poder, mas você vê como difícil conciliar tantos interesses assim, né? Quando a religião é tão determinante assim, né? E essa divisão existe desde o início lá do Maomé, né? Com os sunitas e os xiitas. Eu não faço a menor... pelo que eu sei, os xiitas são os filhos da filha do Maomé que podem herdar o título de califa, e aí os sunitas é os que falam que o filho da filha não tem nada a ver com isso. Exato. E essa treta aí já leva até hoje, e é o motivo, inclusive, da Guerra Civil iraquiana. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Vamos voltar aqui pro programa, né? Porque justamente o Iraque, ele se torna uma monarquia, ali o reino do Iraque, com o rei Hashemite, que são os reis que vieram lá da Arábia Saudita. E esses reis Hashemites, que foram acho que 3 ou 4, eles sempre foram considerados como estrangeiros, não eram nada bem vistos. Eles estavam ali só para dominar a gente, eles são estrangeiros que não mandam aqui e tal, não sei o quê. E o Iraque vai ser justamente um berço do baatismo, né? Essa ideia de um mundo árabe mais unido e mais... Não é laico a palavra que eu quero, até o final do programa eu vou lembrar. E aí você tem a Revolução Ramadan. Ramadã. O que eu falei? Ramadã. E como é que é? Ramadã. O que eu disse? Ramadã. Como é que é? Ramadã. O que eu disse? Ramadã. Como é que é? Ramadã. O que eu disse? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Bom, você tem a Revolução Ramadan, então. Eu falei errado de novo. Ramadã, nossa. Ramadan. É difícil falar isso aí, viu? É difícil, eu confundi ontem. Porque tem um hotel que é o Ramada, né? Eu já imagino vocês, ouvintes, não achem que a revolução foi no hotel. Podia ser uma boa entrada essa piada é ruim. Caraca, o Pedro é elitista. Eu tava pensando no Radamante, mas tudo bem. Eu também, mas exato. Mas bom, que é quando os partidos, os grupos baatistas, os grupos panárabes se levantam contra o rei Hashemita. E aí é muito doido, porque aqui é que a gente entra numa discussão um pouco polêmica, vai? Porque na Revolução Ramadã, falei certo agora? Agora sim. Yay! Os baatistas tiveram apoio dos Estados Unidos, enquanto o rei do Iraque teve apoio da União Soviética. E aí se convencionou, pelo menos no meu entender, a chamar o baatismo de um movimento à direita, pelo menos dentro do Iraque. O que é uma discussão complicada. Dá nó na cabeça isso, porque o general que estava no poder, que era o general Kazim, ele ia contra o pan-arabismo, claro, ele fazia muito mais uma política interna, e ele propôs a reforma agrária no país, e a política externa dele era completamente voltada ao socialismo, ele estava mais ali para a União Soviética. E o apoio dos Estados Unidos ao baatismo se dá justamente porque o cara tinha essa política externa socialista. Convinha muito mais aos Estados Unidos derrubar esse governo pró-União Soviética, entendeu? Não, eu entendi. Mas o que eu quero dizer é que talvez a gente devesse deixar de lado essas questões de se é aliado de um é de um lado, se é aliado do outro é do outro, sabe? Então, porque ele é muito mais por um inimigo em comum, parece isso, sabe? Ele soa muito mais como um interesse americano ou interesse soviético no momento. E assim, o que nem eu tinha falado, a gente falou bastante da questão do califa ser vacante e tudo mais, e de
de um viés mais religioso e um viés menos religioso, né? E dentro do mundo árabe, vamos colocar assim, o batismo ele não pode ser colocado como direita, porque a direita já é ocupante por esses grupos mais religiosos, entende? Uma definição mais porca, assim, seria que a esquerda ela é revolucionária, seja lá que revolução é essa, né, uma revolução do homem, e a direita ela é reacionária a essa ideia de revolução, ou seja, reação. E dentro do aspecto do Oriente Médio, do mundo islâmico como geral, lembrando que o Islã não está só no Oriente Médio, esses papéis eles são ocupados à esquerda pelos batistas e à direita pelos religiosos, pelos fundamentalistas. Mais para frente, né, o Saddam ele vai ser colocado muito como um líder à direita e tudo mais, só que dentro do aspecto político dele ele não estava à direita. Mas, por exemplo, o Khomeini no Irã, nessa lógica, ele seria à direita, com certeza. do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista governamental, não sei se ele está à direita. Pelo menos ele parece à esquerda dos Estados Unidos, por exemplo. Não sei, é um ponto curioso. Só para concluir, a gente tem uma imagem de um Irã sendo um país fechado, mas a realidade é que, assim, tem um amigo que trabalha com turismo, e ele já foi algumas vezes para o Irã, e ele falou que o Irã é um país muito legal, assim, e culturalmente muito rico, assim. Tem um conservadorismo e tal, mas, assim, tem muito da imagem que chega para o Brasil e é vendida pelos Estados Unidos, pelo mundo em relação ao Irã. Diferente do que a gente acha, o Irã é oficialmente uma democracia, né? Apesar de ser uma teocracia, né? Você tem um líder supremo, você tem eleições livres e tranquilas. Exato. Eu lembrei de uma vez, para mudar um pouco de assunto, uma vez um professor na aula de história, ele falou: quem que manda no Irã? Ele fez uma pergunta assim, aí eu só ouvi meu amigo: a igreja? Pô, meu, como assim a igreja? Não, a igreja é de lá, eu não, os ayatollahs, mas é a igreja de lá, assim. O raciocínio do cara não estava equivocado, mas a resposta foi engraçada. A resposta foi engraçada. Era melhor ter falado da mesquita, né? É a religião, mas ele quis, assim, você compreende o raciocínio dele. Por exemplo, voltando a essa coisa do se vocês lembram daquele Mamed Ahmadinejad, que ficou muitos anos na presidência do Irã. E ele era exatamente o perfil do presidente que o líder Ayatollah queria naquela época. Só que antes dele teve os reformistas, né, que eles chamam Rouhani, que inclusive depois, não sei se eu não me engano, até voltou. Voltou, né? Então, é curioso como tem esse papel central ali do Ayatollah e da religião fortíssimo, e ao mesmo tempo você tem eleições ali e você pode eleger um cara mais progressista, né? Para a cultura deles, talvez faça uma diferença enorme. O atual presidente do Irã está sofrendo uma tentativa de impeachment. Se a gente for pensar num ópus ditatorial, isso seria impossível. Mas agora eu lembrei, né, de uma das aulas de geopolítica no ensino médio, aí, claro, você pega um pouco no Oriente Médio, as tensões do Oriente Médio, mas principalmente quando a gente fala de Guerra Fria, aí o professor falou assim, uma questão geopolítica que não pode ser colocada nessa batalha direita-esquerda são as revoltas do mundo árabe. O que é verdade, embora agora a gente tenha visto, né, do apoio da União Soviética e dos Estados Unidos para cada lado, mas mesmo assim não é você não pode jogar direto nesse esquema esquerda-direita. É algo muito mais, é muito único deles, né? Ele envolve uma questão religiosa que é muito mais forte. Com certeza. E uma disputa como o Fernando falou no início, uma disputa de recursos como o petróleo, que vai muito além. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Mas nessa discussão do partido Baath, ser esquerda ou direita, que o Aloni propôs aqui, ontem eu estava conversando com ele, o partido Baath é um partido enorme, né? É um partido forte ainda? O Iraque eu acho que talvez não, mas na Síria, sim. Geograficamente eu vou mudar o nosso contexto, mas você tem partidos, não, por favor, gente, não façam essa relação direta. É muito maior do que isso. Na América do Sul, América do Norte até, nós temos partidos no poder que eles são tão grandes que eles são os famosos pega-tudo, né? O justicialista, o que é o peronismo? É difícil descrever. Todo mundo é peronista, né? Todo mundo.
E uma reportagem da Globo News que é sensacional, que o vice do Macri era peronista, o Fernandes é um peronista moderado, porém de esquerda. Aí você tem o Partido Revolucionário Institucional no México, que é a maior zona, né, a ditadura perfeita. Você tem o Partido Liberal na Colômbia, que são agora o PRI, né, no México. Na Colômbia você tem agora, para quem gosta de assistir aquele Narcos, você tem essa contradição. Esse partido ele é esquerda ou direita, mas mesmo assim ele luta contra os interesses americanos dentro do país dele, que é mais ou menos muitas vezes o que os países árabes fazem, né? Bizarro mesmo, só o Brasil com 35 partidos. Assim, 32, mas Mas tem quem manda tudo é o PMDB. o exemplo que é o MDB, né? Que é o grande centrão. Agora já não é mais MDB, né? É o DEM. Agora é o né? Centrão. O MDB se desfez, ele é meio parte do Centrão, meio não é. É o MDB, o DEM, hoje em dia Salada até de o fruta brasileira, bem brasileira. essa. PSL. Cara, isso é coisa de partidos, que nem você falou, Pedro. Isso é coisa de partidos muito grandes e muito antigos. Que eles mudam a cara deles conforme os anos e não tem. É quase orgânica essa mudança. E é mais ou menos justamente o que vai acontecer com o Partido Ba'ath no Iraque. Mas a figura mais importante, né, do nosso programa aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser um sujeito que vai surgir dentro do Partido Ba'ath, que é o Saddam Hussein. Né? Não, o Saddam Hussein ele fazia parte da minoria do Iraque, né? E é curioso como ele A chega minoria ao poder, sunita, né? Sunita no poder. Não, no Iraque a minoria sunita ou é É xiita? sunita. É sunita. Só que os sunitas são maioria, né? No Oriente Médio. Sim, mas no Iraque acho que eles eram minoria e ele consegue chegar ao poder e é curioso porque ele fica tantos anos no poder e consegue submeter uma maioria, né? Assim, lógico, com apoio de potências externas e tal, manipulando o jogo de interesses a todo momento e tal, mas não deixa de ser curioso, né? Assim, que um levante tenha demorado tanto tempo, assim, né? E aí você entende um pouco melhor, inclusive, com o Irã, né? Assim, que tem maioria xiita, né? Um pouco da base aí do tema principal da conversa de hoje, né? Com certeza. Porque a Guerra do Golfo ela acontece quase que por consequência da Guerra Irã-Iraque. Que a Guerra Irã-Iraque foi uma guerra de dois países xiitas, mas com um governo sunita, no caso do Saddam. Uma guerra que foi financiada pela Arábia Saudita e pelo Kuwait. Exato. Financiada, o Iraque ele fez dívidas. O Iraque se sentia ter feito dívida, que realmente aconteceu, fez dívidas com a Arábia Saudita e com os Estados Unidos para lutar uma guerra que não era deles, para lutar 8 anos com o Irã e não mudar 1 centímetro de fronteira. Então, quer dizer, foi uma guerra à toa que quebrou a economia do país. Teve um vencedor? Eu acho que teve um armistício dos dois lados, porque... Dos dois lados, né? Foi anos 80, né? Foi 84, foi bem quando tava acabando a ditadura aqui, começou a guerra lá. Cara, isso é muito doido, porque hoje quando a gente pensa nos players, do Oriente Médio, a gente pensa no Irã e na Arábia Saudita. Mas nesse momento não era. Nesse momento era o Iraque e a Turquia. E em menor escala o Egito do Nasser, né? A Síria não era forte também, porque a Síria até 2006, pouco antes da Primavera Árabe, ela dominava totalmente o Líbano, né? O Líbano era totalmente subordinado à Síria. O Líbano, inclusive, que também é todo dividido etnicamente, assim, e religiosamente, bem fragmentado, mas sempre com muito respeito, me parece, as religiões, assim, uma certa tolerância e tal, mas ele era totalmente submisso à Síria, né? Já naquela época, a dinastia al-Assad, né? Mas acho que a Síria tinha um certo poder, assim, ela foi enfraquecendo muito e até... Por conta da Guerra Civil também, né? Exato. E a Arábia Saudita é o que você falou, ela tá sempre ali, você vê lá de trás, você mencionou aquele falando no início do programa, e você vê que ela sempre com muito poder, com muito jogo de cintura ali, negocia, ela toda basicamente sunita, né? Aliás, não é nem sunita. Ela não é a maioria sunita? Eu acho que é. Então, ela é o Wahhabita, que é uma versão do sunismo que os outros países sunistas não gostam, que é basicamente mais fechado
e coloca os príncipes sauditas como califas. É basicamente isso. Califas. Então, aí você vê assim, que uma hora eles apoiam politicamente, você vê que eles jogam só com interesse nas questões econômicas e dos recursos naturais mesmo, né? Sempre olhando deles, né? Exato, sempre com um olhar bem pro próprio umbigo, assim, né? Então, a Arábia Saudita e os Estados Unidos estão sempre juntos, né? Desde sempre. Desde sempre, né? E o curioso é que o Osama era saudita, provavelmente deve ter visto bem de perto as consequências, né, dessas relações todas, e não que justifique, mas você entende mais ou menos qual foi o caminho para despertar nele o ódio que ele tinha. Isso depois, quando a gente for falar da Segunda Guerra do Golfo, isso vai ficar mais visível. Mas o Osama é um caso clássico justamente porque de início ele era aliado americano lutando contra os soviéticos, porque ele achava que o comunismo era a grande ameaça pro Oriente Médio, né, pro mundo, pro Islã. Só que depois no final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra do Golfo, quer dizer, ele começa a ver que, tem muitas bases americanas aqui. Então quem tá acabando com o Islã é, na verdade, os americanos. Então tem essa troca de posicionamento, vamos colocar assim. Falando um pouco também sobre a questão da guerra do Irã e do Iraque, a revolução no Irã, né? Pouco antes da guerra, né? Que talvez sem essa revolução no Irã, provavelmente nem teria guerra depois, né? A guerra ela foi armada justamente porque teve a revolução, né? Porque o Irã era um grande aliado dos Estados Unidos ali. Exatamente. Tem até aquele filme clássico lá, aquele Argo, né? Sobre a invasão da embaixada americana. Esse filme é muito louco, pode crer. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. A tensão iraniana, ela pode ser vista assim como uma introdução para entender todos esses conflitos? Não, com certeza. Pra gente já poder entrar na Primeira Guerra do Golfo, a invasão do Kuwait existe exatamente por causa disso. Porque, como eu disse, né, o Iraque se sentia tendo lutado uma guerra que não era deles, que não deu certo, contraiu um monte de dívidas, e aí a Arábia Saudita e os Estados Unidos apertam o cinto assim da dívida, né? Falam, vocês têm que pagar. E eles falam, pra gente conseguir pagar, a gente precisa de mais entrada pro mar. Eles falam não, o Iraque fala sim, e o Iraque entra no Kuwait sem mais nem menos. O preço do petróleo também é algo muito importante nessa invasão. E como o Kuwait estava produzindo muito, mas muito petróleo, a queda dos barris de petróleo fudeu muito a economia do Iraque, que estava tentando ali se reerguer. Eu fico imaginando que qualquer abalo nessas economias do ponto de vista do petróleo mexe com o mundo inteiro. O PEP. Exato. Se lá tá instável por conta de uma guerra, isso provoca uma avalanche nos mercados, assim, no mercado financeiro mundial, nas bolsas. O impacto é, gigantesco, assim. Tanto que o Saddam Hussein, ele exigiu do Kuwait pagar mesmo em dinheiro por danos que eles supostamente causaram na economia do Iraque, só que ele não foi atendido o valor exuberante que ele tinha pedido, e foi mais um dos motivos que deu a justificativa para a invasão no Kuwait. Eu lembro que eu assistia os programas jornalísticos da época, eu era bem criança ainda, mas a mensagem que passava era muito tipo os Estados Unidos entrando numa guerra de bonzinho contra os malvados árabes, assim. Os dores do mal, né? E os caras do mal, assim, era uma coisa bem assim. E aí mostrava tipo imagens. Eu lembro uma que me marcou assim dos caras, dos árabes fazendo os caras reféns, o pessoal do Kuwait, assim, e tal. Uhum. Pelo menos naquela época, assim, depois mudou, lógico, mas a abordagem era muito o bem contra o mal e simbolizando os Estados Unidos e o mundo e os iraquianos. O pior disso é que não deixa de ser verdade, mano. Os iraquianos utilizaram civis do Kuwait como escudos. Então. Eu imagino que o que você viu tava muito mais extrapolado, mas não deixa de ser verdade isso. O curioso é que isso ocorre, que são fatos verdadeiros, só que a maneira que os Estados Unidos retrata isso é justamente que eles não estão fazendo nada, né, de mal. Exato, que eles são os policiais do mundo. Isso. As falas, né, depois a gente vai entrar mais ainda quando vai chegar o Bush filho para falar, mas o plano do Bush filho, as declarações dele são, entre aspas, sensacionais, no sentido não de bom, mas assim, é sensacional, é absurdo o que ele fala. Você fala, caralho, realmente é uma passação de pano que claro, ele é o líder dos Estados Unidos, mas
Mas é vocês bizarro, acham, por né? exemplo, que os Estados Unidos realmente precisavam, né? A Segunda Guerra contra o Iraque tem o contexto do World Trade Center, mas na primeira, vocês acham que de fato precisava dessa investida americana ali? Assim, o que vocês acham que foi o principal motivo, assim? O principal motivo foi o petróleo. Petróleo, né? Mas Mas assim, não podia pressionar de outra forma? Porque, meu, você pensar no contexto do mundo, na época, o muro já tinha acabado, a União Soviética já tinha se esfacelado. Tipo, os Estados Unidos mas já é exatamente isso, tava- Fernando. Porque o final da Guerra Fria e essa vitória, entre aspas, enormes, né, da democracia liberal, ela vem acompanhada esses anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, vem acompanhados de um monte de guerras menores. A gente tem lá a Guerra da Chechênia, guerra nos países do Sim. leste europeu, tem guerra contra o Equador e o Balcãs. Peru aqui, guerra nos Balcãs, a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo. 91, né? A primeira guerra do Golfo. Então, 90, 91. mas isso vem 90, por 91, uma né? motivação muito simples. Quando você quebra essa questão de, ou você tá do lado soviético, ou você tá do lado americano, ou você é a terceira via, aliás, terceiro mundista, você quebra hegemonias. Você quebrou, assim, uma união internacional, vamos falar assim, que você não tem mais um inimigo único. E as democracias liberais, elas têm essa questão dos blocos se verem muito cada um o seu. Você já não tem mais um inimigo. E aí esses pequenos países começam a entrar em guerra justamente porque cada um estava vendo o seu. E para mim, é claro que, como a gente vai falar, né, a ONU ela tenta fazer várias vezes a paz ali mais pacífica. Mas para mim fica claro o tamanho da coalizão internacional só por causa do Kuwait. E lembrando, o Kuwait ele tem essa cara de produtor de petróleo muito grande, porque ele realmente produz muito petróleo, mas ele não é nem um dos maiores produtores de petróleo. De merda, né? Exato. E aí você tem uma mega coalizão internacional com o Império Britânico e Estados Unidos e tudo mais, só por causa dele, é justamente para você se colocar aqui, É uma guerra fabricada, né? Não, e mais do que isso, nós é que mandamos agora, é a nova ordem mundial que nem o Bush vai falar. É a nova ordem mundial. É verdade. Como você ressaltou, a atuação do Império Britânico, que na época a primeira-ministra era Margaret Thatcher, que é uma das mensageiras, podemos dizer, do neoliberalismo. Então é sacramentar essa nova ordem, o domínio neoliberal. La mama del liberalismo. O cara adora falar da Margaret, os caras da direita, os liberais. E aí é sacramentar esse poder, e é como aquele... Claro, agora já ficou manjado, como já falamos da nova ordem mundial, mas é o que a tese do Francis Fukuyama, né? Que é ridícula, mas que é o fim da história, né? Assim, é curioso porque os Estados Unidos foi lá, né? Saiu como vencedor da guerra, né? Assim, não conseguiu destruir o Saddam, mas saiu como o grande vitorioso da guerra. Lógico que tinha seus interesses, mas foi lá lutar uma guerra que não era dele. E depois quis repetir isso na Somália e se fudeu, né? A gente tá esquecendo de um pequeno detalhe. No momento que o Saddam Hussein invade o Kuwait, ele começa a apontar as armas para a Arábia Saudita. Então a luta não foi só pelo Kuwait também, né? A Arábia Saudita é o maior amiguinho do Ocidente ali no Oriente Médio, não tinha como eles aceitarem uma provocação direta pra eles, né? Evidente. Mas assim, eles podiam lutar entre eles, né? Por que os Estados Unidos tinham que se meter, como sempre, numa guerra dos outros, né? Essa postura de querer ser o xerife do mundo é complicado. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Isso é verdade, porque a União Soviética, ela, por exemplo, ela falou, tudo bem, não vou fazer nada, porque ela realmente não faz, porque ela não podia fazer, mas ela vende armamento pro Iraque pra caramba, e até hoje, na verdade, como Rússia, né? Então ela não entrou na guerra oficialmente, mas ela estava fornecendo armamento. Ela sempre forneceu armamento com os Estados Unidos também, mas me parece que, não tô falando que seja bom ou melhor, assim, mas você vê que ela tem uma outra abordagem nos conflitos que afetam os interesses dela, né? Porque você pensar, como o Guilherme mencionou, naquele final dos anos 80, início dos anos 90, guerra pipocando no mundo inteiro, nos Balcãs, do lado ali, na Chechênia, toda aquela região ali próxima
na União Soviética, depois Rússia, né? Eles interferiam e tal, assim, mas me parece que é uma outra abordagem em relação aos Estados Unidos, assim. Talvez mais interferir nas regiões de fronteira, nos países próximos ali, e que tinham interesses diretos com russos, mas eu acho que ir lutar uma outra guerra, tipo, essa coisa dos Estados Unidos, assim, ir lutar uma guerra, tipo, no Vietnã, depois ir lutar uma guerra no Iraque, depois ir no Iraque, assim, deslocar grandes tropas para regiões tão distantes, assim, né? Não sei se... não vejo a Rússia fazendo isso, assim, não lembro, assim, de nenhum caso, assim, lógico, ali na Europa, nos países ali dos Balcãs, Afeganistão, né, verdade. Mas, assim, de outra forma também, né? Mais ou menos, né? Porque eles botaram não tem lá. bolzinho nessa história, né? Mas assim, não foi um deslocamento maciço, assim, né? E é gozado porque É gozado. o cara vai começar, não pode mais falar esse negócio, ainda mais na frente do Guilherme. Mas é curioso. Aí você invoca a porque- quinta série, mano, não pode. Então, é uma das maiores. Essa primeira guerra do Golfo, ela é uma das maiores campanhas militares da história, né? Sim. Na história moderna aí. E tava lendo aqui, é uma revolução no armamento. São bombas inteligentes e uma revolução, sobretudo, dos aviões. É aquele avião Diabolo, você que manja disso, né? O Stealth. Sim, o bombardeiro stealth, o F-117, sim. Só a arquitetura do F-117 você vê que é algo diferente, né, mano? Mas feio pra caralho, né? Não, mas ele, tipo, ele tem cantos retos, mano. Não parece que é algo feito daqui, tá ligado? Mas é muito feio, assim. Parece tipo um rato, assim, gigante. Um negócio meio, sei lá, um bicho, assim. Não parece um avião tradicional. É justamente né? esse design tosco dele que quebra as ondas de radares. Ele é registrado de uma forma diferente de um avião tradicional. Só que esse design também tem seus problemas, porque ele não é nem um pouco aerodinâmico. Dizem que é difícil pra cacete você pilotar um avião desse. E ele foi altamente utilizado tanto no Escudo do Deserto, que foi a operação para a defesa da fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait e o Iraque, tanto na continuidade, que era a Tempestade do Deserto, que foi o avanço das tropas da coalizão. Interessante isso, meu. Não, peraí, perdão. O F-117 é um caça de ataque, o bombardeiro é o B-2 Spirit, mas os dois são stealth, então nessa questão de design do objetivo deles é quase o mesmo. Eu também gostava quando era criança de avião, e eu lembro muito nessa fase dos anos 80, depois da guerra do Vietnã e tal, era muito F-14, F-16, Sim. O Mirage ainda estava muito sendo Mirage utilizado. também. O F-22 também já é modernete, né? O F-22, ele tem a sua nova versão, que é o F-22 Raptor, que é o primeiro caça de quinta geração. Aí o F-22 de quarta geração não foi utilizado na Primeira Guerra do Golfo, porque ele é de 96, mano. Então não teve como. Ainda não foi. Surgiu depois. Sim. Boa. Foi nessa guerra também que teve o uso das baterias antiaéreas de defesa que operavam mísseis Patriots, né? Que eles derrubavam aeronaves e outros mísseis também. Derrubou muito míssil Scud de origem soviética que era operado pelo Iraque. E se eu não me engano, também foi a primeira operação em campo do M1 Abrams, que é tipo o principal blindado pesado dos americanos. É o Main Battle Tank dos americanos, até hoje. Aquele famoso, pode É, crer. o famosão, o gigante, tá ligado? At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. E quanto tempo durou a guerra afinal? Não, a guerra não durou nem 6 meses. Foi rápido. Foi de agosto de 90 até fevereiro de 91. Que foi com o cessar-fogo, né? E foi um negócio, foi um 7-1, né? Podemos dizer. Foi um 7x1, Mas foi 5-1, porque eram 5 países, né? Foi 7-1, mas Saddam continua ali, né? Firme, até depois ter sido escolhido como bode expiatório da segunda invasão ao Iraque, né? Sim, até dá pra falar, depois mais pra frente a gente vai discutir isso, claro. Mas até dá pra falar que realmente ele tava financiando terrorismo, mas ele não era o único. Não era o único. O cara tava fazendo o jogo dele ali, né? Os Estados Unidos também financiam terrorismo. Sim. É o terrorismo dos outros. Exatamente. Na Turquia lá, os caras também, você vê, os caras querem que tenha o Kurdistão.
Não quer que o Kurdistão, por exemplo, tenha sua liberdade. Tem que ter os caras revoltados ali para poder controlar. Como a gente já mencionou, a tática de dividir para governar. Dividir pra conquistar. Exatamente. Bom, nós já comentamos em outro podcast, que foi o da Segunda Guerra, que é sempre bom dar uma olhada no inimigo americano, especialmente quando ele é representado no cinema, né? Uhum. E os grandes inimigos da década de 90, claro, com a queda do comunismo da União Soviética. Mas o comunismo ele continua na América, né? Sobretudo em Cuba, no Nicarágua. E daí você tem esses comunistas, né? essas guerrilhas como as Farc. Você tem o narcotráfico que está justamente relacionado. E você tem agora os terroristas, né? Não os terroristas são mais pra frente, mas você tem o mundo árabe, né, como grande inimigo também, os ditadores árabes que ameaçam a democracia americana. Mas isso fica mais forte com o Bush, filho, né? Pô, os caras foram agredidos no próprio território, era algo que tinha muito com o orgulho americano, assim. E que você precisava dar uma satisfação pro público, né? Então o cara, saiu falando um monte de coisa, um monte de abobrinha, e criando mil fantasmas, e a mídia estimulando isso e tal, e aí, enfim, acabou, sei lá, na época provavelmente ele devia ter o apoio para fazer o apoio da maioria da população americana e provavelmente de outros países para, mesmo sem provas, sem documentos legais, para invadir o Iraque e derrubar o Saddam, né? Depois, inclusive, tem até matéria que fala que não tinha nada, né? Não, mas não tinha mesmo. Não tinha. Olha essa frase do Bush, filho, né? É que os dois são muito importantes para essa. Mas então, falando do Bush, filho, que acho que é mais importante Eu ainda. queria né? colocar só uma coisa aqui, que eu gosto do Bush pai porque ele aparece naquele episódio dos Simpsons. Acho que ele era muito melhor que o filho, né? Assim, melhor no sentido de carisma também, diz que ele era um cara engraçado. O filho era sem carisma e fazia piada sem graça e... Burro, né? Parece que era um cara meio sem... Assim, ele deu sorte de ganhar ali, porque também tinha o desgaste dos anos Clinton, e aí o cara não conseguiu vencer, mas também foi aquela eleição super disputada, né? Não sei se... E contou com o empurrãozinho do irmão dele na Flórida. Exatamente, mas assim, aconteceu a mesma coisa que o Trump agora, assim, acho que o Coisa teve mais votos, o Al Gore, mas assim, na conta ali dos delegados e tal, acabou o Bush sendo eleito, assim, mas se eu não me engano o Al Gore até teve mais votos. O Al Gore também que não é flor que se cheira. O desgaste dos 8 anos do Clinton e toda a crise lá, que Mônica Lewinsky, Garganta Profunda e tudo, né? Na Flórida, que teve esse problema da eleição, né? Contextualizando a eleição, e o governo os democratas pediram recontagem de votos na Flórida, porque acharam que tinha alguma coisa estranha, e o governador da Flórida era justamente o Jeb Bush, que é irmão do Bush, e não deixou, né? Ele falou, não, no meu estado ninguém vai mexer, a eleição é essa. Deu a vitória pro filho. Então é uma eleição, pode ser que ele tenha ganho, honestamente, pode ser, mas é estranho, né? É polêmico. Por profissão, né? Por profissão, assim, por formação, melhor dizendo, o Bush filho é historiador. Ah, é? É. Mas ele Você vê tem, que não assim, aprendeu nada. além daquele que ele estudou, onde ele estudou, acho que ele fez Yale, graças aos contatinhos. Se não fosse o Bush pai, assim, ele é um cara burro. Ele também teve alguma mamata, isso também foi polêmico na época, assim, ou ressurgiu depois, que ele conseguiu ter alguma assim, por ser filho do Bush pai, ele conseguiu driblar o exército, se eu não me engano, não serviu, ou serviu num lugar muito mais burocrático do que de ação, assim. Fora que, assim, o que se fala é que ele era meio alcoólatra também. Ah, mas cara, aí tem um problema que ele é texano, né? Vocês falaram, ele é burro, ele é alcoólatra, ele é isso, mas porra, ele é texano, não dá pra ser É diferente. engraçado porque a família, ela não é originária do Texas, mas eles se estabeleceram Mas lá, cara, né? aquele sotaque dele não nega pra ninguém, mano. Ele nasceu lá perto
ao redor da Nova Inglaterra, por ali, mas é o sutacão, né? Ele cresceu no Texas. Mas é engraçado, assim, se você falou do Bush pai, eu queria contar uma historinha. Uma vez, era 2018, também estava no ensino médio. Eu tinha um professor de história que era super, assim, todo o poder aos soviéticos 100%. E aí tinha morrido a Barbara Bush, que era a primeira dama. E no dia seguinte, assim, o Bush pai ficou doente e foi pro hospital. Aí eu cheguei pra fazer uma média com o professor, sabe como é? Pedrão sempre político, né? Vi aí que o Bush pai Político. tá no hospital, acho que ele não passa de amanhã, se levantar a mão, Deus puxa. Ele chega, achei que eu posso responder assim, pô, o Bush pai fez isso, não. Acho que ele só assim, encostou no meu ombro, virou assim, meu filho, esse merda não vai fazer falta nenhuma. Mas durou muito tempo ainda. Durou um tempinho, né? Morreu ano retrasado. Ele. Ele é assim, excluindo, ele era um cara, foda falar isso, mas ele é um cara elegante, ele usava meias coloridas. Eu gostei, eu me identifiquei 1% com o George Bush. Não, cara, mas o George Bush, eu acho que e vai decaindo, conforme o pai e o filho vai decaindo. Mas os Bushes, então, eles eram o Ronald Reagan sem o carisma do Ronald Reagan. É verdade, pode ser. Que o Ronald Reagan era ator e tal, então ele já tinha toda uma carga, era um cara engraçado, enfim. Eles não. Não, o Bush pai até aprendeu a ser engraçado, diz que ele era um cara jocoso. Mas eles têm uma coisa muito mais... Não, o Reagan também era durão, mas eles têm um envolvimento muito mais militar, vocês entendem? Sim. Isso fica... A visão que eu tenho do Reagan, quando eu assisti aquele documentário do Michael Moore, que é o Capitalismo, uma História de Amor, você vê um empresário fudido nos Estados Unidos meio que manipulando o Reagan. Então você tem essa impressão de que o Ronald Reagan é um cara muito mais desse mundo dos negócios, sabe? Claro, porque é o neoliberalismo, não sei o que, é ruim falar neoliberalismo assim, o Fernando conhece o Tota, ele não gosta de falar de neoliberalismo, mas a gente fala, que foda-se, quero nem saber. Mas você tem O Tota é muito apegado aos princípios dos É que termos. o processo não vai do seu nome, né, Pedrão? Por isso você fala. O processo não vai pro teu nome, né? Não vai pra mim, não. Vocês... Tá bom. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. A gente tem justamente, por causa da doutrina Bush, né, de toda essa caça ao terror, a gente tem cada vez mais a expansão das bases americanas no Oriente Médio, na área de ocupação do Iraque, que foi colocada, né, principalmente na Arábia Saudita, novamente a Arábia Saudita aí voltando como grande aliado dos americanos. E aí, cara, o batismo ele entra como, né, lá no começo do programa a gente tava discutindo se o batismo ele tá mais contrário aos religiosos, se ele tá mais a favor. Vai rolar uma questão que o Saddam ele vai ser justamente acusado de estar patrocinando, o que ele realmente estava, essas organizações terroristas, essas organizações extremistas religiosas, né? E isso vai começar a gerar um monte de preocupações da comunidade internacional com o Iraque, que já desde a guerra já estavam ali preocupados também, né? Preocupados assim de ter um inimigo ali na região. E você começa a ter a questão das armas nucleares, as armas de destruição em massa no Iraque. Só um detalhezinho aqui, mas não tinha desde a Primeira Guerra? Tinha arma química. Então, é arma de destruição em massa. Mas você tem uma expansão pós 2001, né? Porque pelo que eu entendo, as armas elas meio que foram usadas lá naqueles genocídios que o Saddam fez. Sim, foi usado tanto na guerra do Irã-Iraque quanto contra os curdos, não foi? Contra os curdos e contra uma galera que vivia ali na fronteira com o Kuwait. Exato. Então, tipo, mas a retórica que foi tratada pelo governo Bush eram de armas, assim, que podiam explodir países. Era uma ameaça à democracia, aos interesses americanos e à democracia ocidental. Exato. É a frase do Bush. No Iraque, um ditador está construindo e ocultando armas que poderiam permiti-lo dominar o Oriente Próximo, o Oriente Médio, e intimidar o mundo civilizado. E não o permitiremos.
Olha intimidar o mundo civilizado. Peraí, mas aí ele colocou que ele é historiador mesmo, que o Oriente Próximo só a gente usa. Então, É ele. verdade. Não, mas tá no. Eu tirei de um Atlas aqui que eu peguei, chama Atlas Histórico. Não sei se foi ele ou se foi o Atlas que colocou e é em espanhol. Então. Horrível. Mas aí entra naquela lógica, né? Tipo, depois que eles foram atacados no próprio território e causou aquela comoção tão grande, ele precisava, arrumar um bode expiatório a qualquer momento para se justificar perante os próprios americanos, né? Como que os americanos vão aceitar que foram atacados no seu próprio território, logo eles, né? Principal potência do mundo e assim de uma forma chocante, né? E com vídeo e enfim da forma que todo mundo sabe como foi, assim. Então ele na posição de presidente dos Estados Unidos, ele precisava encontrar essa razão e dar uma satisfação para a população. Ele fala essa coisa das armas de destruição em massa, assim, mas como a gente mencionou já antes, nada foi encontrado, né? E como vocês também mencionaram, assim, era muito fácil naquele momento você também criar aquela imagem de bonzinho, de mocinho contra o bandido, né? E isso você pega vários filmes dos anos 90 que trazem essa retórica, né? Tanto de comédia quanto de filmes mais sérios. Assim, comédia você pode até True Lies, que é um filme ridículo, né? De uma comédia bem mequetrefe, assim, e traz meio esse contexto do inimigo árabe, religioso, inseguro, inflexível e que tem armas de destruição e que vai destruir a América, né? Então, tinha todo esse contexto, né? E Fernando, se você tirar o árabe e a América dessa frase que você falou, dá pra identificar os Estados Unidos de qualquer jeito. Em qualquer momento da então. história. Qualquer momento da história dá pra se identificar. Você tira essas duas palavras, isso aí. inimigo poderoso, com armas de destruição em massa, inflexível, religioso, Estados Unidos. É só que Exato. Os Estados Unidos, ele acusa os outros, ele pratica o que ele acusa os outros, assim, de fazer, né? É engraçado a frase que o Fernando falou, que o Diabolô falou, né, complementou com essa. Quantos presidentes americanos em pronunciamento oficial já devem ter falado desse inimigo externo irredutível? Você vê todos os presidentes falando isso, né? Você imagina Felix todos. ou Obelix, no caso aí, né? Os irredutíveis gauleses. My fellow Americans, we have a common enemy. Toda vez. Porque Democrata ou não. a gente tá falando mal do Bush porque era o Bush que era na época. Mas a Líbia foi destruída pelo governo Obama e o cara me ganha Nobel da Paz. Exato. E isso. a própria investida na Somália já era o Clinton já também. É independente de democrata ou O republicano. Ou Vietnã também, Lyndon Johnson era o quê? Democrata, não é? Era democrata. E o Então. Lyndon Johnson que, né, falam, pelo menos é o que mostra naquela série The Crown que eu adoro, que ele ficava falando, eu não vou ser o primeiro presidente americano a perder uma guerra. E se fudeu. Não, bom, no Que papel não ele acabou ganhava. no governo dele, É. mas... Eu ia falar Sim. o Johnson, por mais que Acabou ele no Nixon, seja né? um democrata texano, que já ele antes de democrata ele é texano. Ele já tem um conservadorismo no sangue. Entendi. Mas Enraizado. mesmo assim, todos eles, independente, claro, você tem uma maciçudez maior dos republicanos em relação à política externa, mas na verdade a política externa americana sempre tem essa soberania e o grande inimigo em comum. Sim. Faz parte, né? O Inventar Obama, um inimigo. quando O Obama foi o presidente um dos presidentes que mais autorizou bombardeio na Oriente Média. quando ele saiu, como que o pessoal chamava? Ele era o famoso santo filho da puta. Santo filho da puta. Pra você é ser irônico. presidente americano, você tem que, né? Ah, não. Acho que é bem isso que o Pedrão falou. Você tem que ser o santo... Como é que é? Santo filho da Santo filho da puta. Porque, pra você negociar e todos os interesses e atender os interesses da sociedade americana, né? Virou tradição, né? É tradicional. Tem que autorizar um bombardeio no Oriente Médio, senão você não é um bom presidente. Foge um pouco do tema aqui, mas tem uma professora, uma historiadora, esqueci, acho que é
de alguma universidade americana, que agora eu esqueci. Eu até compartilhei, se eu não me engano, com você no grupo da sala. Fala que, o Trump só surgiu, só elegeram o Trump porque existiu um cara como o Obama antes. Assim. Não que o Obama fosse um cara de esquerda, não, simplesmente porque existiu um cara negro que foi eleito e parte da sociedade branca ficou temerosa com isso, entendeu? E reagiu dessa forma, elegendo o Trump, né? E sem o Obama, talvez o Trump nunca tivesse chegado lá, entendeu? Não, e assim, Por vale. É o novo Tea Party, que era comandado. O Trump era integrante, né? Essa turma de Wall Street, bilionária, não se conforma. Que tem uma coisa que a gente às vezes passa batido, mas você sabe qual que é o nome do meio do Obama, né? É Barack Hussein Obama. Quê? Imagina o cara vencer uma eleição com esse sobrenome. Não dá. Tem aquele filme. Ele mandou tirar isso aí, né? Não, é Barack Hate Obama. Porque ele era muito bom também de retórica, de discurso. E também porque também tinha o desgaste dos 8 anos de governo Bush, filho, né? Com tudo que Então, isso essa implica, questão, assim. na democracia americana é muito comum você ter essa rotatividade entre os democratas e os republicanos. Muito comum você ter dois governos democratas, depois 2 governos republicanos e assim vai. Sim, sem dúvida. Não, Acho que é o desgaste natural, assim, né? Tô com a leve impressão que a gente saiu um pouquinho, assim, do assunto. A gente saiu um pouco, mas é. Saiu completamente. Não, mas tem a relação. Saiu completamente. Mas a coisa do Obama, rapidinho, é só contar. É o continuismo, né? Tem um filme que chama O Boyhood, que ele acompanha, né? O cara acompanha o crescimento do moleque, uma puta produção. E aí eles estão no Texas, o moleque é texano, eles estão fazendo propaganda pro Obama, e aí eles chegam na casa daqueles velhos durões do Texas, assim. Oi, senhor, eu posso colocar uma plaquinha do Obama na sua casa? Ele fala, você acha, eu tenho cara de quem vota em Barack Hussein Obama? Ele enfatiza o Hussein, fala, vai embora senão eu pego minha arma. Então como que o Barack Obama, eles mantêm esse Hussein, claro que ele esconde, ele põe o Barack Hate Obama. Mas é engraçado. Mas eles nem devem ser da mesma família, né? Deve ser Não, completamente. mas o nome, né? Acabou. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. A Segunda Guerra do Golfo, né? Se a primeira eles não conseguem acabar com o Saddam, na segunda eles conseguem. Justamente tem uma nova coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, a mando da ONU, é importante pensar isso, porque não é uma guerra, né? A última guerra que os Estados Unidos entraram foi a Segunda Guerra Mundial. Todas as outras foram mandatos da ONU. Para a democracia por aí. Exato. Enfim, mas eles conseguem capturar o Saddam, que estava escondido, enfim. Saddam tem até umas fotos dele no Google, depois quem quiser procura aí. É um Saddam já gordo. Gordo assim sempre foi, mas mais gordo, meio acabado, barbudo pra caramba. Saddam Escobar. Ele tava que nem o Pablo Escobar quando se escondeu, exatamente. Cara, a morte do Saddam é muito doida, né? Porque eles entregam para as autoridades iraquianas e eles enforcam o Saddam em praça pública na televisão. Isso porque o mundo civilizado tinha, em tese, assumindo o controle da situação. Né? Então, aí vai lá e enforca o cara, assim, em praça pública. Né? É o oposto do discurso de civilização, né? O cara acho que foi julgado, mas assim, sem chance nenhuma de ter um julgamento assim, um pouco mais imparcial, né? Mas entregam ele à corte iraquiana, né? Mas a cena mais impactante dessa Segunda Guerra do Golfo é a queda do Saddam, mas simbolizada pela estátua, em 2 cenas. A estátua, né, cobrindo a cara, né, com a bandeira, os caras cobrindo a cara do Saddam com a bandeira americana, a bandeira estadunidense, e depois a estátua caindo, né, a estátua derrubando, que é uma tradição, né, do vencedor, né, derrubar a estátua. Acho que esse é o grande evento das guerras modernas, do período 2001. É legal eu gosto muito dessa classificação, que são 2001 até os dias de hoje, né? Os dias de hoje começam em 2001. É um marco interessante, né? Que eu concordo. Até porque com a queda do Saddam, aquilo abriu uma caixa de Pandora. Exatamente, porque a Segunda Guerra do Golfo, ela não acaba com a queda do Saddam.
A queda do Saddam acontece no primeiro ano e a Guerra do Golfo vai até 2011. E ela se intensifica, né, entre 2006 e 2007. Virou um ninho, né, de foco, né, de terroristas, né, de grupos Não, armados. e assim, o Saddam, ele realmente estava financiando terrorismo, então você tinha gente ali que já estava com dinheiro, ele realmente estava fazendo isso. Ali você tá rolando guerra civil na Síria, você tá rolando a guerra civil no Líbano, tá rolando insurgências palestinas, e tudo isso entrando com uma retórica religiosa de um novo califado, e é ali que você tem, inclusive, o nascimento do que depois vai ser o Estado Islâmico, né, que era o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E isso acontece por quê? Porque o Iraque, ele... Lembra que a gente tinha falado lá atrás? O Iraque, ele é xiita, mas a minoria sunita que mandava no país. E agora não. Os xiitas vão mandar e a minoria sunita é que vai justamente se rebelar, que vão ser essas insurgências religiosas, né, como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e, enfim, tantos outros. Exatamente. Tem os grupos menores lá, nem eram assim, que só reivindicavam mais autonomia mesmo, assim, né? Um Estado, enfim, não que tinham medo de estar, depois de tantos anos, submetido aos xiitas, né? Tinha muito essa preocupação desses grupos armados sunitas que não necessariamente pregavam guerra em escala mundial contra os Estados Unidos, como a Al-Qaeda e tal, né? É regional. Interesse próprio ali, né? Regional. E lembrando, assim, a gente também, novamente, o que a gente tá tentando passar aqui é que não existe nem mocinho nem vilão. Porque o governo xiita iraquiano durante a guerra também matou curdo a rodo, matou um monte de vilarejo sunita lá, enfim, fez o diabo na terra também. Então, É como diz o Brizola, é a luta do diabo contra coisa ruim. você tá tentando forçar isso aí, DJ? Em relação à Segunda Guerra do Golfo, antes tem a doutrina Bush, que também se acentua o conflito nessa época entre a ONU e os Estados Unidos, e tem uma figura que vai morrer em Bagdá, que eu só fui conhecer agora com o filme da Netflix, mas o Fernando, que já... Fernando, você consegue falar um pouco do Sérgio Vieira de Mello? Qual a relação dele? Ele é o cara da ONU, né, que estava no Iraque na época. Aqui tem o filme Sérgio, né? Tem, então, mas É ruim, inclusive. tinha 2 anos. Vocês tinham quantos? 5, 6? Fernando, você que acompanhava já. Você entendeu, não tô te chamando de velho, mas você entendeu. Você que já tava na casa dos 30, Fernando. Que ano que foi? 2003. O Sérgio Vieira de Mello morre em 2003. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Olha lá, você vê. Tinha a idade de vocês. E ele era um cara, era o braço direito do Kofi Annan, e ele briga, eu não terminei de ver o filme, mas ele briga ali com as autoridades americanas. Vou dar um spoiler do final, então, ele morre, viu? Ele morre, não, sei que ele morre, mas explodem a embaixada, só que essa briga dos Estados Unidos e ONU já é antiga não, assim, ela já era comum na época, né? Quem que ameaça a retirada da ONU de Nova York? É o Giuliani, né? Os caras dos Estados Unidos estão cagando para a ONU, quando a ONU traria os interesses deles. E principalmente nessa época, que era o Giuliani, prefeito, e o Bush, presidente, a questão do atentado, então o medo do terror, a guerra ao terror e o medo ao terror fica maior. E tem uma historinha que é o Arafat, acho que foi quando ele foi na ONU, ele tá na ópera em Nova York, e no mesmo teatro, não sei se era. Não, na mesma ópera tá o Giuliani. E o Giuliani manda o Arafat embora. Ele expulsa o Arafat da. Atrás dele tava lá dançando. Exato. As figuras de Nova York. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. E essas insurgências religiosas, né, como o mais famosão, né, a Al-Qaeda já era velha, mas o mais famosão que vai ficar, que vai ser justamente o Estado Islâmico, ele vem justamente por essa questão da sectarização também desse novo governo iraquiano. Porque isso novamente já é a gente voltando lá no começo do programa, que isso é novamente um problema causado também, né, pela herança turca. Porque o Império Otomano, voltando lá atrás, ele era um império teocrático. Então, quem decidia as coisas era a autoridade religiosa. Por exemplo, numa discussão entre dois ortodoxos, quem ia resolver a disputa, quem ia ser o juiz, era o patriarca ali da região. E no mundo islâmico é a mesma coisa, a autoridade islâmica, que seja lá qual for, que eu não sei. Mas, enfim, o imã, né?
Enfim, e aqui você tem essa insurgência desses grupos que vão estar falando justamente isso. Ó. Olha, quem manda na gente não pode ser um governo sectário com essas jurisdições ocidentais. Quem manda na gente tem que ser uma autoridade religiosa. Quem faz a lei é nós. Tanto que é um vespeiro, né? Você viu que quanto tempo demorou para eles conseguirem conciliar todos os interesses no Iraque, né? Depois que para eleger porque ninguém queria abrir mão, né? Para eleger um primeiro-ministro e negociar todos os interesses. E aí, tipo, os representantes dos sunitas, os representantes xiitas, das outras minorias, tipo, tentando, tipo, porque uma coisa é o líder político de lá e falar uma coisa, outra coisa é as milícias que representam parte daqueles grupos agirem politicamente ali em determinada região do Iraque e tal. Então, às vezes o cara negocia uma coisa, mas ele não tinha soberania sobre os grupos armados que compartilhavam a mesma etnia que ele, né? Então, tipo, imagina, é um vespeiro assim, sem tamanho, demorou muito tempo. Eu lembro que, tipo, eu sempre lia bastante jornal naquela época, na parte internacional, e assim, eles não conseguiam construir um consenso político para governar. Imagina controlar as milícias que atuavam contra e explorando muito essa questão de ter um país ocidental fazendo o que queria no Iraque, né? Então, puta vespeiro, assim, né? Chance zero de dar certo, né? Não, e assim, eu falei, a Segunda Guerra do Golfo ela dura até 2011, só que a Guerra Civil Iraquiana, que muita gente chama de Terceira Guerra do Golfo, ela continua subsequente. Só acontece que a ONU sai dali, oficialmente, né? Mas o governo iraquiano continua tendo que lutar contra as insurgências, como o Estado Islâmico, né, que ficou mais famosão, e tantos outros. E que nem a Guerra Civil Iraquiana acabou em 2017, no final de 2017, praticamente 2018. Então durou aí 15 anos de guerra ininterrupta. Não, e sem resolver, né? Não, beleza, agora vai ser assim, não vai ter mais, você ficou com isso, eu fiquei com aquilo. Não acabou, mas acabou porque, enfim, desgaste, né? Depois também de tantos anos, assim, mas não teve né? Assim, pelo menos não me parece, né? E também é outra herança que acho que é fruto dessa invasão americana é a própria guerra na Síria, né? A Primavera Árabe, tudo isso tem um contexto também que é fruto, que nasce das guerras do Golfo, né? Assim, e dessa postura americana, né? Com certeza. Lembrando, voltando a falar mal do Obama aqui, mas justamente a Segunda Guerra do Golfo ela termina em 2011, que é quando os americanos saem do Iraque, claro, com exceção de uma outra base que eles têm lá, né? Mas o grosso das tropas saem, só que Deixou 1 milhão de armamento pra trás. deixa todo o armamento pra trás e deixa, tipo, não resolveu o problema. Eles só saíram. Lavo minhas mãos. Faz uma imagem de que resolveu o problema, mas na verdade, assim, se você pensar no que foi proposto em 2000 e pouco lá com o Bush e o resultado final em 2011, aí você fala, prometi uma coisa, entregou outra e saiu falando outra, assim, sabe? Aí você vê como decisões políticas, elas selam o destino de muitas vidas, né? Por tanto tempo, né? Você falou, a Guerra Civil durou até 2017. É que a saída dos americanos meio que foi mais atrelada à opinião pública que tava caindo matando, principalmente quando teve aquele vazamento das filmagens no Iraque que saiu de dentro do Pentágono. E a opinião pública caiu matando dentro daquilo. A Abu Ghraib, né? Prisão, né? As imagens da detenção de Abu Ghraib. Mas isso é uma coisa interessante da Guerra do Golfo como um todo, porque a primeira Guerra do Golfo passava na televisão, né? Foi quando o Fernando falou, assistiu quando eu era criança. A Segunda Guerra do Golfo você já tinha internet. A terceira você já tinha uma internet massificada. Então a opinião pública, assim como na Guerra do Vietnã, por exemplo, foi muito importante, foi muito preponderante para o andar da guerra. Eu lembro que uma das campanhas para a reeleição do Obama era justamente que ele ia tirar as tropas do Iraque. E novamente, o Trump hoje usava a mesma retórica, né? O
os nossos garotos, né, o Your Boys, que ele falava que tinha que voltar as tropas do Oriente Médio para casa. Tanto a internet massificada que as filmagens das atrocidades que eram cometidas no Iraque caíram na internet, em fóruns de internet. Exato, aquela imagem da Primeira Guerra do Golfo acabou. Hum. E você ter justamente o inimigo do mal ali, claro que com certeza o Estado Islâmico, ele, por motivos óbvios e muito justos, foram colocados como os grandes vilões aí, né, dos últimos anos, que de certa forma realmente eram, mas não dá pra falar que é o mocinho contra o vilão, é o vilão contra o outro vilão. Não existe, não existe mocinhos, né, cara? Na guerra no mundo. E o Obama também não desativou, falou que ia desativar a prisão lá em Cuba, não é? Onde tem os Guantánamo, terroristas. Guantánamo. O Obama, Isso também é outra coisa bizarra. O mundo inteiro sabe que, os caras têm uma prisão restrita, rigorosa. Tipo, os caras em condições subhumanas lá. O mundo inteiro sabe que tem, sei lá, 50, 100 caras lá vivendo nessas condições sem um julgamento. E é isso aí, beleza. O cara foi terrorista. Mas assim, será que desses 100 não pode ter um que sem querer, né? E lembra, Guantánamo é para terroristas, mas, por exemplo, e isso foi até algumas gafes do Trump ultimamente, porque você tem grupos que os Estados Unidos consideram como terroristas, só que nos países eles são considerados partidos políticos comuns, que é o caso, por exemplo, do Líbano, onde o Hezbollah. O Hezbollah no Líbano, eles são um partido político que faz parte do governo do Líbano. Inclusive, alguns ministros do atual governo do Líbano são do Hezbollah. Mas para os Estados Unidos, eles são considerados... O próprio Hamas, que governou a Palestina há um tempo, depois ele perdeu o controle. Não sei se tá. Ele dividia... os caras também consideravam parte da autoridade palestina terrorista, o Hamas e tal, que era o primeiro da Palestina, embora a Palestina, o Estado não exista. E assim, só pra gente já ir fechando o programa, a guerra civil acabou, o governo hoje do Iraque é um governo, houve uma redemocratização do país e tudo mais, só que os grandes desafios do atual governo são justamente de impedir que aconteça uma nova guerra civil. Porque você teve o Estado Islâmico acabou, pelo menos aquele grande inimigo como ele era, né? Mas você ainda tem todos os outros grupos que estavam contrários ali. E agora eles têm uma certa autonomia, eles têm uma certa liberdade dentro da política iraquiana, mas ainda assim são grupos muito dispersos, muito agressivos às vezes. Então, sectário também, né? Também é bem dividido, assim. Eu exato. Acho. Você vê o Irã também usa a sua influência e seu poder na região hoje, agora no Iraque, para mobilizar os xiitas e também eventualmente financiar eventuais grupos. E explora essa divisão do Iraque também, né? Porque ao Irã também interessa politicamente, principalmente ao Ayatollah, ter esse espécie de conflito, manter a militância, de certa forma, né? Acho que é outra palavra, mas assim, manter, de certa maneira, a militância unida ali para poder ter essa unidade, né? E, enfim, essa retórica também contra os Estados Unidos também, né? E os Estados Unidos a mesma coisa, né? É um cenário de as peças se movimentam de forma muito pouco coerente, né? Se é que se pode exigir muito assim, mas você tem a Arábia Saudita de um lado, você tem o Irã de outro, você tem uma Síria em guerra civil também de outro, o Iraque ali, continua sendo um vespeiro, né? O Oriente Médio ali, incontrolável também, né? Assim, porque os Estados Unidos não se mete a besta disso, mesmo sendo a maior potência militar do mundo, ou não, mas deve ser, sei lá. É a maior. Em questão de gasto, é a maior disparada. É a maior. Uma guerra com o Irã seria complicadíssima, né? O Irã tem uma população grande, um território grande, tem muito deserto e não ia ser fácil também, assim. Ia ser bem diferente do que enfrentar o Saddam Hussein. Também o Irã ia mexer seus pauzinhos, ia ter talvez um apoio russo ou chinês, sei lá. Mas o cenário é esse ali.
Quando os Estados Unidos precisarem de um inimigo externo forte para poder justificar certas ações, eles podem se voltar sempre para o mundo árabe. Né? Esse é o recado que fica, me parece. A campanha Trump, a campanha de reeleição Trump aí começou, é porque veio o corona no meio, mas ela tava caminhando pra, tipo, uma escalada ali de retóricas contra o Irã. O Soleimani, assassinato dele. Exato. Que foi, Exato. foi o começo do ano, lembra? Sim. Terceira guerra. É que o Covid pegou todo mundo de surpresa, mas Mais uma vez, voltando ali ao assunto que a gente tava falando sobre como os Estados Unidos ele cria a retórica do terrorismo, sendo que no próprio país isso é visto como partido político, como outro tipo de liderança, o Soleimani ele faz parte das Forças Armadas iranianas e é visto como terrorista aqui no Ocidente. Ou fazia, no caso, né? Como que pode isso também? Isso é uma coisa bizarra. Você vai lá, mata o chefe de um poder de outro país. Justifica isso, né, da forma como os Estados Unidos justificou. Ou você faz uma guerra porque realmente tem um negócio, ou você não mata um chefe de outro país e sai impune, assim. Você matou uma pessoa, assim. Cadê os crimes que ele... Tipo, ele foi condenado por um tribunal internacional? Não. Tipo, ele não foi condenado por um tribunal internacional. Foi condenado por um país, com base em investigações de um país, mas... Que civilização é essa que você não julga, você mata direto? Assim? é a polícia do mundo. É. Mano. Foda, Acho que tá mais pra Juiz Dredd, né? Juiz Dredd. Essas coisas, Guantánamo, esse Soleimani, você vê até que ponto os caras, se colocam mesmo nessa condição de xerife do mundo, né? Imagina, agora tá todo mundo com o celular bloqueado, velho, os caras vão investigar a nossa vida agora por uns 2 meses, assim. Não, acabou uma perceber que a gente não é ameaça. Acabou Não, depois de hoje, aqui, Se vocês repararem alguém seguindo vocês na rua aí, fica esperto, velho. Maluco de sobretudo, né? Calor de 30 graus, o cara de sobretudo. Né? Mas eu já tive esse momento de medo de perseguição. É sério, Pedro? Não, esse aqui, ó, o neurótico que acho que o pós-eleição do Bolsonaro deixou muita gente, inclusive eu, neurótico. Ah, sim. Imagina. E aí, fiquei. Aí uma vez eu tava comendo hambúrguer e chegou um cara assim de gravata, ele falava meio estranho. Eu falei, caralho. Eu falei, putz, será que eu tô sendo perseguido? Mas não, era mentira.